Amigas, amigos, olá! No segundo vídeo da nossa série de moradia, vamos conversar sobre o processo de gentrificação. Mas como nós podemos entender essa ideia de gentrificação, e principalmente relacionada com as necessidades do capital na sua atual fase de desenvolvimento? Para tanto, vamos voltar a alguns aspectos básicos do capitalismo. O capitalismo é um sistema organizado para sua constante expansão, para a reprodução do capital, diria Marx, para a acumulação ilimitada por meios racionais por parte do capitalista, diria Max Weber. Agora, para o capitalismo atingir esse objetivo, ele demanda investimentos. Os investimentos se desdobram em máquinas e equipamentos que garantem a manutenção, a ampliação da produção. Os investimentos se desdobram em inovação, que garantem aumento de produção, de produtividade. Mas também nós temos um desdobramento territorial ligado a esse processo de investimento e ampliação do capital. O capital não se contenta com a sua região de origem, o capital precisa se mobilizar para outras áreas, os investimentos se direcionam para outras regiões. Nós temos um exemplo histórico bastante importante de alcance mundial, que é o imperialismo europeu. As práticas de controle político dos países da Europa, em especial da Europa Ocidental, sobre regiões da África e da Ásia principalmente, se traduzem em controle de áreas que se tornam fornecedoras prioritárias das matérias-primas, das energias, dos recursos necessários para o capitalismo das áreas centrais, novas áreas de investimento, para desovar o investimento, e ampliação também de mercado consumidor, e com algumas vantagens. Vamos falar um pouquinho da ideia de fronteira. Nesta área de fronteira, o capital encontra algumas vantagens potenciais. Por exemplo, se ele está comercializando um bem, um serviço, e se trata de uma fronteira do capitalismo, o capitalista que chegou ali primeiramente, ele vai encontrar um monopólio natural. Porque como ele chegou primeiro, então num primeiro momento ele não encontra resistências de outros concorrentes naquela região, tá certo? Mas não apenas na comercialização, no uso da região. Trata-se de uma região de fronteira do capital ou da própria sociedade, de uma determinada sociedade. E, portanto, são áreas nas quais a regulamentação do trabalho, a regulamentação da relação do homem com o meio, a relação com a natureza não está bem regulamentada, a regulamentação não é adequada no que diz respeito ao território em geral e, portanto, a forma através da qual esse processo de exploração pode ser efetuado é muito mais intensa para as necessidades do capital. Então, lá no século XIX, já tínhamos banimento de trabalho escravo em países da Europa, mas a manutenção de trabalho escravo nas periferias do sistema, onde o capital tinha, portanto, condições de superutilização desta força de trabalho, tá certo? Mas todo esse processo que diz respeito às necessidades de ampliação do capital é facilitado através da ideologia, porque trata-se do capitalismo na fronteira e, portanto, deste lado estamos nós e do outro lado, para onde o capital está indo, estão eles, está o outro, aquele que é diferente, e há, portanto, uma série de recursos de desumanização do outro que possibilitam a facilitação desses processos de exploração do trabalho e do território que eu tinha citado anteriormente. Novamente, o imperialismo. Vamos nos lembrar de Kipling e o seu poema O Fardo do Homem Branco. Vamos nos lembrar da maneira como os países europeus e os Estados Unidos enxergavam, descreviam a América Latina, a África, a Ásia, a Oceania no século XIX, no século XX, por que não até a atualidade. Então, roubando a humanidade das pessoas que estão nesta área para onde o capital está indo, é muito mais fácil estabelecer o processo de exploração das pessoas e do território. Tem, entretanto, um problema, gente. O capital demanda expansão para novas áreas, mas hoje o capital é claramente globalizado. Então, para onde o capital pode continuar o seu processo de expansão? Gente, o capital cria as suas próprias fronteiras, o capital cria as suas novas fronteiras, dentro, entre outros, do processo de gentrificação. O que é o processo de gentrificação? Que ocorre em cidades antigas,
cidades grandes em processo de degradação do centro velho da cidade. Vejamos o que diz a Enciclopédia de Antropologia da FEFELESH da USP. A Enciclopédia de Antropologia diz: o termo gentrificação é a versão aportuguesada de gentrification, de gentry, pequena nobreza, conceito criado pela socióloga britânica Ruth Glass, 1912-1990, para descrever e analisar transformações observadas em diversos bairros operários em Londres. Desde seu surgimento, a palavra tem sido amplamente utilizada em estudos e debates sobre desigualdade e a segregação urbana, assim como os estudos sobre patrimônio nos mais diferentes domínios: sociologia, antropologia, geografia, arquitetura, além de planejamento e gestão urbana, economia e estudos urbanos em geral. Trata-se de um conceito já relativamente antigo, portanto, ele é dos anos 1960, e ele ganhou um caráter muito plural de significados, ele é multifacetado desde então. Nós vamos pegar uma vertente de entendimento mais crítico ligado ao conceito de gentrificação, que pode ser mais didaticamente entendido a partir de etapas de implementação, tá certo? Eu insisto, existem vários significados, inclusive de caráter conservador reacionário. Nós vamos optar por uma leitura crítica, e eu vou fazer isto através de um etapismo meramente didático. Quais seriam as fases do processo de gentrificação? Ora, primeiro, o abandono. Então, como eu disse anteriormente, são áreas normalmente mais antigas de grandes cidades brasileiras ou internacionais. O primeiro estudo foi em Londres, cidades brasileiras ou internacionais, onde anteriormente era uma área bastante nobre da cidade, a área central da cidade. Mas em abandono, esta antiga área da cidade passa a ser habitada principalmente por moradores mais velhos, de renda média, média baixa, a atividade comercial destas áreas passa a ser comércio popular, o trânsito é principalmente pedestres, consumidores de baixa renda, o paisagismo da área entra também em decadência, trata-se de uma região velha e feia, então uma área que se tornou abandonada, tá certo? E vejam, ela não se tornou, tá? É uma opção social. Então, uma opção política. Então, houve o abandono desta área, tá certo? Agora, havendo o abandono desta área, formam o que um geógrafo americano dos anos 1990 chama de diferencial de renda. Então, a área que está em abandono, ela tem uma renda muito baixa ligada aos imóveis. Os imóveis têm um valor reduzido, o valor imobiliário da região caiu. Mas, vejam, trata-se de uma região central da cidade. Uma região central em abandono, mas é uma região central. Então, as cercanias nós temos hospital, nós temos supermercado, nós temos um bom sistema de transporte, tem iluminação pública, tem uma infraestrutura bastante razoável, tá certo? Que faz com que, se houver alguma melhoria dessas regiões, o valor imobiliário cresce significativamente. E como podem ocorrer essas melhorias? Aí é hora de o poder público e a iniciativa privada entrarem em conjunto no processo de gentrificação. E como eles entram em conjunto? O setor público, ele vai criar, nos seus diferentes níveis, prefeitura, governo estadual aqui no Brasil, governo federal aqui no Brasil, ele vai criar a infraestrutura de transporte que seja mais adequada, vai fazer a revisão paisagística, vai fazer as chamadas obras de revitalização desta região da cidade. E dá tão nervoso essa palavra, revitalização. Veja que bonitinha que é a palavra, na verdade. Então, por exemplo, a iluminação é pública, obviamente, iluminação pública de qualidade precária. Então, melhorar a iluminação pública, tirar a fiação aérea e colocar fiação subterrânea que tem uma estética mais adequada, tá certo? Nesse processo, o patrimônio histórico e museus são muito importantes. Então, a área é velha. Velha é uma palavra feia. Que tal a área é antiga e tombada pelo patrimônio histórico com restauração? Isso se torna bastante chique, elegante e atrativo para os investimentos privados. Quais investimentos privados? Gastronomia, hotelaria, turismo em geral, tá certo? Que vai atrair, então, uma população de muito maior renda para esta região e está tendo valor imobiliário atingindo os patamares que são esperados, lembra, no diferencial de renda. A gente tem exemplos disso os mais diversos aqui no Brasil. Por exemplo, a região da Luz.
em São Paulo. E veja, eu falei de restauração de prédios antigos, não é? A Estação da Luz. Eu falei de museus, né? O Museu da Língua Portuguesa, tá certo? E quem vai circular nesta região? Gente que tem formação superior, com formação superior, qualificação profissional, renda, né? Aumentando, portanto, a renda média de quem está circulando nestas áreas, tá certo? Se a gente tem o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, a gente tem na cidade do Rio de Janeiro o Museu da Manhã, na zona portuária do Rio de Janeiro. A mesma ideia, consequentemente, tá certo? Então o capitalismo está gerando a sua fronteira. Qual é a sua nova fronteira? A nova fronteira é o centro da cidade. Antes não era possível fazer investimentos diversos nesta área porque ela estava degradada. Daí o setor público e privado entram para viabilizar esses investimentos na região. Eu tinha falado para vocês que o processo, né, da expansão territorial do capital exige a desumanização do outro. Eu disse isso naquele momento, talvez tenha ficado estranho, né? O que isso tem a ver com gentrificação, com moradia? Porque no processo de gentrificação acontece a mesma coisa. Quem são as pessoas que estão nestas regiões da cidade? São os usuários de crack, são os bandidos. Então é uma área do mal, é uma área que precisa ser purificada pela sociedade, purificada pelo governo, purificada pela iniciativa privada, que leva as melhores coisas, emprego, renda, um paisagismo lindo para a região. E não apenas tem pessoas malvadas nesta área, tem pobres pessoas vítimas, tá certo? Porque os coitadinhos dos moradores, eles não conseguem nem andar para lá e para cá. Os coitadinhos dos comerciantes não conseguem vender. Então são vítimas nesta região, vítimas de malvadões, usuários de crack desta região, e o governo a iniciativa privada vai resolver. Como nos disse Madeleine Lasco, não é? Madeleine Lasco sendo Madeleine Lasco, tá certo? Na reportagem do UOL, ela colocou: o alerta já é dado desde 2020 por moradores. As autoridades têm sido descredibilizado por, diz ela, demagogos, que classificam sistematicamente como elitismo a reclamação de quem não consegue andar na rua da própria casa ou manter o próprio comércio funcionando. Agora vejam, eu coloquei para vocês a reportagem, o título da reportagem. Procurem a reportagem depois e tentem achar na reportagem o problema de especulação imobiliária. Tentem achar na reportagem o problema de gentrificação, né? É fácil, é só colocar no buscador, né, Ctrl F e gentrificação. Veja se ela citou gentrificação na reportagem. Então, na cabeça dela, o problema é que existem pessoas andando pela rua e os usuários de crack malvadões não deixam as pessoas andarem. Mas será que o problema é este mesmo? Não, o problema é o processo de gentrificação, tá certo? O crack é um problema? É, mas interessante, vejam o que nos diz o artigo da Fiocruz, Crack, Desinformação e Sensacionalismo. Olha só que interessante. Com base nos estudos disponíveis, o professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, Tarcísio Andrade, questiona o excesso de atenção que o crack vem recebendo do poder público e da grande mídia em detrimento de outras drogas. Diz o professor: o uso da cocaína cheirada ainda é superior ao uso do crack e maconha, então é bastante superior. Mas nós temos falado de crack como se ele fosse prevalente sobre todas as outras drogas, critica. Em sua opinião, a droga vem sendo usada politicamente, como forma de as prefeituras garantirem recursos do Programa Federal de Combate ao Crack, apoiadas na escassez de dados sobre o seu consumo, diz o professor. Quando o governo anunciou 4 bilhões de reais para o crack, logo em seguida saiu uma pesquisa dizendo que a grande maioria dos municípios tinha problema com o seu uso, porque querem esse dinheirinho de 4 bilhões. Da maneira como nossa política funciona se a pessoa sabe que tem um recurso disponível, você chega à cidade e pergunta se tem problema com o crack, é claro que ela vai dizer que tem. Então eu posso especular, eu não tenho os dados para isso, mas eu estou especulando que os problemas ligados ao uso de cocaína inalada, cheirada, sejam graves do ponto de vista de saúde pública, comparativamente aos problemas do crack. Mas quem vai fazer o uso de cocaína
Será que a pessoa na sua festinha em casa, será que a pessoa na sua festinha pública de renda média baixa, média, média alta, alta? Sim, sim, sim. Mas e quem está usando crack? Ele está usando na chamada Cracolândia de São Paulo, que está passando por processo de gentrificação. Então aí é um problema para o setor imobiliário, aí é um problema para o setor financeiro, que quer retirar essas pessoas indesejáveis desta região. E daí vem a imprensa e a senhora Madeleine Lasco dizendo do problema das pessoas que andam para lá e para cá. Portanto, é um entendimento no mínimo bastante restrito, em última instância ideológico, em última instância a criminalização e a inadequada vitimização das pessoas nesta região para facilitar a introdução da iniciativa privada nestas áreas. Então criamos todo o contexto, retiramos os usuários de crack, retiramos à força os pequenos bandidinhos, os pequenos traficantes, né? Viabilizamos os investimentos de infraestrutura. A iniciativa privada chegou com seus hotéis, com seus bares, com alta gastronomia, e aquela região que era abandonada, né, passou a ter um valor imobiliário agora cada vez mais elevado. Mas lembra da enorme preocupação de Madeleine Lasco com as pessoas moradoras que não conseguem andar pela rua porque tem os usuários de crack? Só que agora essas pessoas antigas moradoras não vão conseguir mais nem andar pela rua e nem morar na região. Porque devido ao aumento do valor imobiliário dessas áreas, devido à circulação de pessoas com uma renda mais elevada, então agora os moradores antigos tradicionais não têm renda para ficar nesta área e vão ter que sair da região. E é a expulsão branca que a senhora Lasco esqueceu de nos citar. Então trata-se do processo de gentrificação ligado às necessidades do capitalismo de constante expansão, de criação de fronteira, nesse caso fronteira dentro da própria cidade. A fronteira são as áreas velhas abandonadas e o capital organizado com o poder público atua nessas regiões para viabilizar infraestrutura, para aumentar o valor imobiliário, atendendo às demandas de investimento do setor imobiliário, do setor financeiro, independentemente das demandas dos próprios moradores da região, em um processo que em nada se assemelha a uma lógica de democracia como soberania popular, tá certo? Bem, esse é o processo de gentrificação, uma manifestação da mercantilização das moradias que tem ocorrido nas últimas décadas. Mas como corrigir isto? Como as pessoas podem vir a ter acesso à moradia de uma maneira mais segura, com maior qualidade? Uma resposta que o Brasil deu a partir do final dos anos 2000 e está retomando agora é o programa Minha Casa Minha Vida. Vamos dar uma olhadinha como funciona esse programa, vamos dar uma olhadinha nas contradições, nas limitações deste programa no nosso próximo vídeo da semana que vem. Abraço a todos e todas e até semana que vem. Tchau, tchau.